3, 2, 1. Falando em educação física, eu sou o professor Thiago Medeiros. E eu sou o professor Éricles. E hoje a gente vai falar sobre ChatGPT. É o futuro profissional de educação física. Mais ou menos assim, professor Éricles? Estamos chegando aí. Como em todas as profissões, tem gente aí se batendo, tem gente nervoso, tem gente que não tá dormindo, pensando que vai perder o seu emprego para o ChatGPT. E como nas outras profissões, na educação física parece que não vai ser diferente. O que você acha disso, Thiago? Então, eu acompanhei, acho que há um mês atrás, mais ou menos, uma notícia na UOL de dois casos, né? Duas pessoas que queriam, uma que queria voltar a treinar e uma que queria começar, mas estava sem dinheiro para personal, queria uma coisa mais personalizada. Comentava até que o professor, a professora ali da academia dela não dava tanta atenção para ela durante os treinos. Ela resolveu pedir para o ChatGPT elaborar um treino. E, logicamente, o ChatGPT elaborou esse treino. E tava lá, né? 3 de 12, 3 de 15, abdutor, extensor, bíceps, costas. Tinha um treino. E a pessoa utilizou aquilo. Aí que entram as ressalvas, né? A gente estuda, né, na graduação em Educação Física, alguns princípios sobre treinamento. E o principal, né, o princípio norte é a questão da individualidade. E aí, será que o ChatGPT, ou a inteligência artificial que elaborou esse treino, levou em conta essas características individuais de cada um deles? Isso é uma boa pergunta e bom início de fala, essa questão de utilizar o ChatGPT para fazer o treino. Eu lembrei agora que você falou. Lá quando a gente estava idealizando a questão do podcast, eu vi essas notícias e pensei que isso poderia ser um assunto interessante, mas eu tinha esquecido dessa notícia. E aí eu vou lembrar também de uma coisa que a gente conversava bastante ali no laboratório antigamente. Eu tinha muito também esse pensamento de que não é muito difícil você fazer um treino. E que se você não fizer nada muito mirabolante, o seu aluno ele vai ser fisicamente ativo. Não no conceito de fisicamente ativo no geral, mas ele vai praticar uma atividade física e ele não vai se machucar se você fizer o básico. E aí eu fico pensando, o ChatGPT ele provavelmente não leva em consideração esses aspectos individuais do indivíduo, mas você poderia também inserir para o ChatGPT essas características e pensando nessas características ele montasse um treino. A verdade é que, no fim das contas, não sei se isso é verdade ou se é mentira, mas algumas pessoas dizem que não sabe ao certo como ele faz para fornecer aquilo que ele fornece. Quem entende mais de inteligência artificial fala que não, que realmente é impossível que a gente não saiba como ele faz, porque ele foi criado por alguém. Então, se alguém criou, a gente sabe como ele funciona. Sim. Então, eu penso assim, e aí esse pensamento vai ao encontro, na verdade, vai de encontro com o que a gente já havia falado anteriormente nos outros episódios, e aí isso acaba convergindo para esse pensamento. Que, se você for um profissional normal, ou seja, um profissional que não sabe avaliar, um profissional que não sabe entender o seu aluno, provavelmente o ChatGPT vai ser, não só o ChatGPT, mas como as outras linguagens também, de inteligência artificial, vai ser mais barato e vai ser mais rápido para gerar um treino ali para o cliente. Sim. É que bate nas questões em que a gente tem conversado ultimamente, né, sobre a importância de estudar, a importância de se criar networking, a importância de saber que você, como futuro profissional de educação física, você está numa profissão que lida diretamente com pessoas, né? Então, a primeira coisa que a pessoa quer ter com você ali, além do treino, é um contato entre pessoas, né? A afetividade, o respeito, você saber acolher a pessoa pela necessidade que ela tem, né? Não simplesmente jogar um treino para ela, que é o que o chat GPT faz. Mas o que são vias que a gente precisa pensar também é a seguinte situação. Hoje, esse leigo, dito leigo, né?
o cliente seu, ele tem o mesmo acesso à informação que você, tá? Então, antes dele selecionar você, por exemplo, como personal trainer, talvez ele já treine. E ele tem informação de rede social que fala sobre como que é o processo de hipertrofia, o processo de perda de gordura, né, recomposição corporal, determinados exercícios que pegam mais em determinada região muscular, enfim, questões dietéticas nem fala, né? Então ele consome esse tipo de informação vinda, às vezes, de profissionais de educação física também, mas ele também pode ir atrás dessas informações, tá? O acesso a artigos científicos e assim por diante. Então, supostamente, ele iria entender um pouco. A questão do chat GPT talvez elaborar as questões de treino para ele é desse leigo saber quais perguntas fazer, como pedir para o chat GPT elaborar. E se esse sujeito supostamente estuda também, com certeza ele vai ter uma coisa mais qualificada do que simplesmente dizer para a inteligência artificial ali, viu, cria um treino para mim para hipertrofia. Uhum. Né? É, Talvez a gente pensar nesse sentido também. O que diferencia, ao meu ver, essas situações? É o papel do profissional na gestão com a pessoa. Você pode colocar, o sujeito tem escoliose, o sujeito é diabético, enfim, a característica mais específica do problema, né? Seu. sim. Mas é ali na hora que o personal está vendo você que ele vai saber ajustar alguns detalhes que o chat GPT provavelmente não vai te dar, né? É, provavelmente ele não vai estar lá com você na academia. Porém, daí entra os poréns, né? Ou os dependes. Esse sujeito que é saudável, né? Que não tem patologia nenhuma, que já tem uma certa experiência ali com o treino, né? Não tem lesão, que consome esse conteúdo e que realmente estuda, talvez você, profissional de educação física, futuro profissional de educação física, você seja substituído por esse tipo de inteligência. Aí Uhum. acho que é uma coisa que fica a reflexão. É incrível pensar que, pelo menos eu acredito muito que o chat GPT possa estar dando mais suporte para um aluno na academia do que um instrutor que tá ali no salão de musculação. Salão. Pelo menos Uhum. em todas as experiências que eu tive dentro de academias, eu acho que é mais acessível conversar com o chat GPT do que conversar com o professor no salão, Que bizarro, né? né? E aí é o que eu tenho conversado até muito com a minha irmã, que minha irmã é design e ela tá com muito medo da questão de perder o espaço pra inteligência artificial. Uhum. Porque, convenhamos, eu consigo fazer uma logo escrevendo um prompt de texto ali para a inteligência artificial, ele vai me gerar uma logo. Só Sim, que tem uma questão que o chat GPT ele não vai englobar a sua personalidade. Então, sim. é o que eu falei para ela. Os clientes que ela tem, que procuram ela por ela ser ela, e não porque Uhum. querem uma logo. Sim, Porque uma logo eu posso obter em qualquer lugar, assim como um treino eu posso obter em qualquer lugar. claro. E, e agora, além do mais, eu consigo obter esse treino, essa aula, essa prescrição de alguma coisa pelo chat GPT. E olha, Sim. a gente pensa que, pô, é só o professor de educação física que vai acontecer essas coisas, mas se eu perguntar do chat GPT, eu ainda não tentei, e me veio essa ideia agora, sobre uma prescrição de algum remédio, e é bem Uhum. provável que ele faça a prescrição também. E até relacione isso com algumas outras coisas de base científica, se eu quiser. Agora, eu sei que eu não vou ter condições de avaliar aquilo ali e saber se aquilo tá correto ou se aquilo tá errado, Aham, não tem entende? essa avaliação clínica, né? Eu não tenho conhecimento científico de falar, nossa, será que se ele me passar que toma ibuprofeno pra essa dor que você tá sentindo. Aham, Eu não sei como ele funciona, eu não sei como ele age, eu não sei os aham, aspectos dessa dor que eu tô sentindo também. E eu não sei dizer aham, se isso vai funcionar ou não. E além disso, se isso vai me trazer algum dano. sim, Então, eu vejo que é claro que tem muita gente que se automedica hoje em dia, mas eu vejo que a barreira para eu me autoprescrever um exercício, o muro é mais baixo do que eu me autoprescrever um medicamento. uhum, Então,
apesar de a gente tentar trazer para a população a mensagem de que, ó, isso pode te fazer mal se não for feito de maneira adequada, ou se não for feito de Sim, sim. maneira de acordo com o que você precisa, eu acredito que a população ela ainda não tem um certo medo significativo para que isso possa se tornar uma barreira no qual ela fale: "Não, eu preciso de um profissional para eu prescrever o meu próprio treino". E aí, quando a gente pensa no cara que vai para academia, que eu acredito que é o âmbito mais complicado, porque o acesso é muito Uhum. mais hoje o acesso está muito mais alto à academia. Quando você conversa com alguém e pergunta: "Putz, por que que você não tem um suporte do professor? Ou por que que você deixa de ir para academia? Ou por que que seu treino não está rendendo como deveria?". Muitas das vezes essa pessoa, e eu vou pegar um cidadão comum, uma pessoa que vai para academia para Uhum. praticar, não aquele cara que é rato de academia, nem Sim, aquele sim. cara que tem o hábito de chegar lá e puxar peso e fazer dieta, mas o cara que sabe que precisa Então, e que tá indo saúde, pra né, lá então, com objetivo de aham. saúde, que pensa assim: "Nossa, eu preciso ir pra academia e agora eu vou dar o pontapé inicial, eu vou pra academia, eu vou começar a ir". E o maior fator que faz ele desistir é isso, é a questão de não ter um professor lá que, de É o certa suporte, forma, né, dê o suporte e suporte ajude na social. criação dessa motivação para a prática da Sim. academia. Sim, sim. Assim, é interessante que ver que essas questões de, por exemplo, inteligência artificial, né, elas se interconectam com as outras coisas nesse contexto de academia. Veja bem, se você pega as academias de low cost, né, hoje em dia, que é um professor que raramente você vê. Vamos pegar uma situação hipotética daquela marca É lá, um né, estagiário. daquela amarelinha e preta lá, Aham. o low cost, né? Bomba, por quê? Porque o preço é mais acessível, mas ela tem que baratear de alguma forma para ter aquele preço. O Aí ambiente é gourmet, né. acaba consequentemente barateando como? Tira os profissionais, né? Diminui o número de profissional, sem falar na questão que paga pouco por profissional. Mas enfim, ela tira esse profissional. O primeiro contato que o aluno tem, o futuro aluno que tem, ele vai ter ali com a secretaria, né, na hora de fazer a inscrição dele, mas depois é diretamente com o professor. É, talvez, de novo, o futuro profissional de educação física, até o profissional formado, ele não tem ideia do impacto que ele tem nessa presença e nessa construção de um hábito saudável para o sujeito que está ali. Porque ele vai te avaliar, ele vai te ver e vai, cara, o que esse cara, o que essa mulher me falar, eu vou ter que seguir aqui dentro. Então a Aham. gente tem um grande impacto, né? Com a ausência desse sujeito por N fatores, né? Mas vamos colocar que é a questão de um profissional para 100 alunos, isso é bizarro, mas existe, né? Não pode, mas existe. Com quem que ele vai ter esse contato? Com quem que ele vai ter essa interação quando ele tem alguma dúvida ou não? Hoje as máquinas elas já têm uma tecnologia de informação ali, né? Não sei se já tem com a inteligência artificial, mas contando os números de repetições e assim por diante. É um passo para que ali tenha uma câmera, alguma coisa assim, que quando surgir uma dúvida para fazer o exercício, o aluno interaja com uma inteligência artificial. É, Né? Isso daí é um passo. é um passo. Vai ter pessoas que vão se sentir incômodas com aquilo, mas outras vão, é isso que eu tenho, eu vou com essa. Sim. Tá? Assim, lógico, colocando essa pessoa comum que vai lá para obter saúde e tal. Aí quais as chances dessa pessoa se manter lá, né? Vamos imaginar que hoje a gente vê que os estudos apontam o principal motivo na questão de barreiras ou facilitadores para a prática de musculação, ou seja, atividade física de uma maneira geral, é a aderência, né? Uhum. E principalmente o sujeito ser motivado para fazer aquilo. Nós somos seres sociais, a gente precisa de um outro ser igual a gente para que a gente interage e continue fazendo aquilo, né? Sim. Mas e aí? Não tem esse profissional. Eu acho que fica um paradigma a se pensar aí, de Uhum. quanto que essa inteligência talvez vai ser positiva para alguns que se adaptarem bem a essa situação, porque hoje Aham. você escreve e ele te responde, né? Mas para ter um rosto ali humanoide, Pra ela falar, é para ela muito falar. muito próximo, porque já tem diversas
linguagem, né, aprendizado de máquina, que chama do deepfake, que faz o rosto da pessoa Uhum, se mexer de acordo com o que está falando. A sintetização de voz também já está muito avançada com a questão da inteligência sim. artificial. Até E até selecionar a própria imagem do profissional a ali, né. imagem, sim. Porque do que nesse sentido das deepfake ali, né, o que que acontece? Ah, filma o professor e joga para a inteligência artificial trabalhar com a questão da imagem dele, você vai perguntar para o professor tá ali. Uhum. É, cria uma imagem, uma arte digital de uma Imagem digital, né, pessoa realístico falando pra ali, caramba. bem realista. E, Aham. e sabe por que isso realmente é muito provável de acontecer? Porque isso é muito vantajoso para o empresário. Sim. Isso é muito É, vantajoso para o capital, né, ele quer empresário, economizar ali. para a gente, com certeza a gente pode se botar de escanteio. Então, por mais que, sei lá, o conselho não permita, vai ser muito fácil burlar isso, porque é como já é feito hoje. Ah, tem que ter um professor, beleza, eu pago um professor, ele vai Responsável ficar técnico. ali para caso precise assinar alguma coisa ou para caso precise responder por alguma coisa, mas quem vai carregar o piano, como hoje são os estagiários, vai ser a Uhum. inteligência artificial. E ela é muito mais barata de pagar do que o estagiário até. Então você Claro, pensa, né? O você não gasto é precisa mais pagar décimo barato. terceiro, né, apesar que estagiário também não recebe décimo terceiro, mas você não tem que qualquer riscos ali, né, de processo Sim. Então, à medida trabalhista. que essas coisas passarem a funcionar de maneira muito mais adequada, claro, pessoal, são estimativas, são chutes, não, são previsões. Mas Aham. a tendência é essa, de que à medida que essas coisas passarem a funcionar da melhor maneira possível, elas possam substituir algumas profissões e alguns cargos. Né? Sim. E aquilo, cada vez mais a gente vai acabar sendo dono do nosso negócio. Então, cada Uhum. vez mais o professor vai ter que passar a ter a ser um personal especializado, né? Um personal especializado e individualizado. Então, a atividade vai ser muito mais voltada para o personal training do que Uhum. para o professor geral de academia, essas coisas. É, E hoje já é o objetivo da maioria das pessoas que trabalham em academia é dar o personal, não é sim. ficar ali no salão. Mas nada impede também de essa inteligência artificial chegar para um aplicativo que faça um treinamento até certo ponto individualizado para os aspectos que você alimenta dentro daquela plataforma. Sim. Então, vamos pegar hoje, por exemplo, corrida. Eu estou praticando corrida e eu não estou com dinheiro para pagar uma planilha de treino. Então, eu baixo um aplicativo. Então, hoje, toda grande marca esportiva tem um aplicativo. Então, tem o aplicativo da Nike, tem o aplicativo da Adidas, tem o aplicativo da ASICS. E aí você Uhum. vai lá e preenche vários aspectos seus, então dados morfológicos, dados de desempenho. Uhum. Você alimenta com os dados de batimento cardíaco dos seus wearables que você tem. E Uhum. aí, a partir disso, ele prescreve uma planilha de treino para você. E aí você bota seu Sim. objetivo, né? Eu botei, meu objetivo é correr uma meia maratona. E aí botei lá tantas semanas e ele vai fazendo um A planilha. planejamento semanal, uma periodização semanal de acordo com alguns aspectos que foram pré-alimentados ali, que são alimentados por meio de outros profissionais que botaram Uhum. fórmulas lá, que com isso ele vai estimando. Mas a medida é Sim. que com a inteligência artificial isso seja mais adaptado e mais personalizado ainda. Então, onde que eu quero chegar, né? Quem que ainda vai se sustentar frente às inteligências artificiais? São os profissionais que têm seus diferenciais, as suas Sim. características e a sua importância. Porque o Uhum. profissional vai procurar, o cliente vai procurar esse profissional pelo que ele é, pelo que ele pode Sim. promover de diferente que a inteligência artificial, de certa forma, não pode. Não faz. Sim. Acho que é uma situação, assim, também de é porque aqui no Brasil a gente sempre pensa assim: "Não, mas isso daí acontece só nos Estados Unidos, na Europa, na China, né, vai demorar para chegar aqui, né", mas já está entre nós, né, porque é o é a web, né, Só precisa de é um celular para é funcionar. online, você precisa só do acesso ali. E daí lógico, né, eu imagino, assim, que em determinadas regiões, né,
até pela própria questão de acesso à internet, mas mais do que isso, acesso à própria informação, né? Hoje, se for perguntar, se eu às vezes vou perguntar para algum meu aluno meu o que que é chat GPT, ele fala, eu já ouvi falar, mas não sei nem para que serve, né? Talvez demore um pouco mais, mas já está entre nós, não tem como negar. Ela é uma ferramenta e ela está aqui. Eu estava terminando de ver ouvir o podcast, né, do Wesley ali sobre inteligência artificial com o professor aí da UFSC, o Mauro Rosenberg, e ele estava explicando todas essas questões assim desde o precisamos ter medo da inteligência artificial. Ele falou: olha, medo você não precisa, a gente não precisa ter, mas a gente tem que ficar atento às questões, sabe? Porque são casos e casos, né? Como que essa inteligência artificial ali foi projetada? Tem um mecanismo que ele explicou que é o mecanismo de bloqueamento como que é? Bloqueamento de respostas, pelo que eu entendi. Então, ele deu exemplo lá se logicamente, se você digitar sobre sites de pornografia infantil, ele falou, daí a inteligência ela bloqueia, ela não te responde aquilo, porque alguém programou que, olha, quando te questionarem sobre essas coisas, você não investiga. Aí, lógico, o grande lance da inteligência ali é você saber o que perguntar para ela e a forma que perguntar. É Sim. o clichê lá o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Aí teve até aquele meme lá do pessoal que burlou, né, para baixar filmes piratas. Aham. Qual site que eu baixo um piratas? É proibido baixar filme pirata, não respondeu. Ele reformulou a pergunta, né? Quais sites eu não devo utilizar que é pirata? Daí ele deu uma lista, né? Deu a Então ela lista. não é tão inteligente assim, né? Eles até Uhum. comentam isso no podcast. Então, logicamente, quando pensando nessa questão de prescrição e da inteligência ali fazer um treino para você, existe muito isso, né? Nós, supostamente, né, como profissionais da área, a gente entende todas as questões relacionadas a treinamento esportivo, né, a individualidade biológica. Basicamente, a gente teria que entender isso. Então, saberíamos fazer as perguntas para o chat GPT, né, para a inteligência artificial ali. Mas o quanto? O quanto que a gente realmente sabe para perguntar? Então, assim, serei substituído? Talvez sim, talvez não. Vai depender de quem você é. E eu também penso nessa questão das próprias pessoas que irão procurar esse tipo de informação. Tem pessoas que não gostam desse tipo de tecnologia. E talvez elas vão te procurar. Mas vocês têm que ter ciência que com o avanço das coisas, cada vez mais as pessoas já vão estar, já estamos dentro deste mundo de inteligência artificial, né? Uhum. Então, a nossa relação é como estava conversando até com o Éricles, eu ainda era meio receioso. Hoje não. Hoje eu já utilizo mais. E já vejo assim até com bons olhos, né? Saiu aquela coisa do, meu Deus, o aluno vai me burlar agora porque ele vai fazer todo o trabalho ali. Pera, não é? Tem que ter calma. Ele vai fazer? Vai fazer. Não tem como controlar isso também. Mas eu sei que hoje já tem inteligências que identificam se o trabalho foi feito dentro de uma inteligência Aham. artificial. Então é como que eu também utilizo isso, ou sei utilizar. Ela pode, então, Ericles, agora levando para um caminho assim, eu preciso ter medo ou não ter medo dela ocupar o meu trabalho, roubar a minha profissão, mas como utilizá-la, então, ao meu favor? É uma boa pergunta. E só antes para complementar, eu vejo que muitas pessoas que têm medo, então eu vejo professores que têm medo da inteligência artificial ter um pensamento ainda muito pensado na questão do esforço e do trabalho. Sim. Então, a pessoa não gosta da inteligência artificial porque ela facilita muito. E aí a pessoa Uhum, fala assim: "Nossa, mas agora os alunos não vão ter mais nem o trabalho de procurar". uhum, E aí eu pensei, eu falei: "Putz, mas por que que eu tenho que ter o trabalho de ficar procurando um monte de coisa? Por que que eu não posso achar logo o que eu quero encontrar?". uhum, uhum. Ser mais objetivo. É.
Porque, beleza. Mas os alunos só procuram, não estudam, não usam o negócio. Beleza, mas aí é problema dele. Se ele faz com o Google também, ele procura lá, ele vai passar anos procurando, vai achar o que ele acha que ele precisa e vai botar Aham, lá e ele também não vai estudar aquilo. sim. Então, acaba ficando elas por elas, a inteligência artificial e o Google. É só uma forma de buscar, de te dar a resposta mais rápida ali. A única diferença é que, de certa forma, ele vai te dar como se fosse. Eu não sei se no Google ainda tem isso, mas antes tinha uma opção que era Estou com sorte. Você escrevia e Tem apertava Estou com sorte. Ele já ia direto para dentro da o escolha. Eu texto acho que é a dele. primeira coisa que ele ia te sugerir ali, que fosse mais Aham, relacionado com o que você está buscando. Então é meio que a inteligência artificial ia fazer um Estou com sorte para você, mas ele meio que faz um apanhado de todos aqueles aspectos e bota numa notícia só. sim. E aí, pensando como utilizar essa inteligência artificial ao meu favor, é claro que a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é que a gente precisa ter pelo menos 50% do conhecimento daquilo que a gente está buscando lá. Uhum, Porque, ó, essa semana agora publicaram um estudo, e eu vi ali entre um pesquisador botou no Twitter esse estudo e mostrava que nos últimos meses a acurácia do chat GPT da versão 4, que é a mais nova ali, ela caiu aham, drasticamente. E aí tem aham, várias suposições para os motivos pelos quais possam ter feito com que essa acurácia tenha baixado muito. E um desses sim. aspectos era justamente essa questão dessa limitação. Ou seja, será que eu botar uma limitação ali de pornografia infantil ou de tráfico Bateria. de armas, de drogas, não faz com que diminua a capacidade do meu algoritmo de buscar informações e formular as Uhum, respostas? Então, à medida que a gente vai usando isso, a gente vai descobrindo que tem alguns vieses e algumas coisas que não são bem aceitas na nossa sociedade hoje e que sim. estão na internet, que são produzidas pela gente, e que a inteligência artificial usa para formular determinadas respostas. E que talvez Sim, limitar isso possa fazer com que a inteligência artificial diminua de certa forma, vou falar qualidade, drasticamente, mas o banco é muito grande, mas de forma claro. drástica, a quantidade de informações que ela tem disponível para gerar as respostas. E aí a gente Sim, entra naquela questão que a gente tem muito até na estatística e quando a gente está trabalhando com psicometria, que é a questão da parcimônia, né? Até que ponto eu posso aumentar meu poder ali para captar mais coisas importantes sem incluir coisas que sejam maléficas para nossa sociedade, ou coisas que a sim, gente socialmente não aceita, né? sim. Então, Meio que em dilemas éticos, assim, né? aham, fica os dilemas até que ponto eu posso sacrificar essas coisas para que eu tenha uma Benefício. resposta mais precisa e Sim, mais sim. vantajosa. Então, eu vou deixar livre e se a pessoa for procurar sobre racismo, sobre algumas coisas de teor racista, ele vai encontrar. Mas eu permitir que encontre essa questão de teor racista talvez melhore para alguém, se alguém for pesquisar sobre história do, do período da Escravidão. escravidão. Sim, Então, será que eu, sim. eu limitar isso? Porque até o cara que tá indo mal intencionado, ele vai conseguir achar o que ele quer, mas quem tá indo bem intencionado também vai achar. Enquanto eu limito a parte mal intencionada, talvez eu possa limitar também a bem intencionada. Bem intencionado. Então são dilemas É. que a gente tem que ter cuidado. E aí, quando eu penso, Sim, nossa, como eu uso isso ao meu favor, primeiramente eu tenho que ter cuidado que de ao usar isso, eu não tá dando tiro no pé, né? Pensando que eu é. estou tendo vantagem, estou fazendo um negócio rápido, mas ele tá me Uhum, dando algo ali que tá errado e que eu não sei que tá errado. sim. É, porque essas questões entram também pelo fato como você comentou mesmo, né, sobre a questão do esforço. Não se faz esforço para aquilo. Aquele exemplo que eu dei sobre estatística também, né? Eu vou fazer um cálculo, uma análise estatística na mão e na calculadora? Meu, não faz sentido, sendo que eu tenho a tecnologia que me traz isso. Mas aí, como você mesmo falou, assim, para eu perguntar para uma inteligência artificial, eu tenho que ter pelo menos 50% de conhecimento do que eu vou perguntar. Porque senão a minha Aham, pergunta é aleatória, a resposta dele, por mais precisa que seja, vai ser aleatória para mim, porque eu não soube perguntar. sim. Cara, Uhum. é bem isso, porque o que ela faz é o que você já faz usando um programa. A diferença é que você não precisa clicar nas coisas, você escreve para ela o que ela quer que faça.
Então vamos pensar que a Uhum. gente quer fazer uma análise estatística. Aí eu quero comparar dois grupos. Ao invés de procurar lá na aba de análise dentro do SPSS, a opção que mostra, Sim, que compara a média, arrasta tudo para dentro, eu vou escrever para ele assim: compare a diferença entre os dois grupos utilizando o teste T. O grupo A é esse e o grupo B é esse. E aí ele se vai alimenta. fazer ele vai pegar o teu banco de dados, vai fazer a análise e vai te dar o resultado. Mas Sim. você teve que escrever para ele qual teste utilizar, qual os Você grupos. precisa saber. Você precisa Você precisa saber saber. que é teste T, Aham. você precisa saber Eu, os eu, dados do grupo. eu poderia falar para ele quais análises eu posso fazer com esse banco de dados. Ele vai fazer milhões É de sugerido? análises lá, mas eu não. Se eu não sei, como Sim, que eu posso saber que ele está fazendo a análise correta? Porque ele já sim. faz isso. Hoje a gente tem eu esqueci o nome agora da seção, mas é lá dentro da OpenAI lá, que é Uhum, a empresa do ChatGPT, tem uma opção que quem paga tem a opção de adicionar plugins dentro do ChatGPT. Então, salvo engano, mais recentemente saiu um plugin que você é para meio para você treinar programação. Então você consegue uhum, inserir lá um banco de dados e você consegue fazer diversas análises estatísticas e de sumário com base no que você vai falando. Então, eu criei uhum, gráficos para visualizar a variável tal, ele vai criar os gráficos. Compare a variável tal com outra variável, ele vai criar isso. uhum. Então, se eu não sei nada, ele não vai resolver para mim o problema. Ele pode sugerir várias coisas, mas eu preciso saber o que que é. Precisa saber, precisa saber. Eu preciso. São dilemas que a gente vai passar, que a gente está vivendo já, né? E que a gente vai passar. Mas agora conta pra gente então, Ericles, você que já está mais envolto em todo esse contexto, se você tem utilizado a inteligência artificial ainda, ChatGPT, o Bard e assim por diante, se você tem utilizado, como que você tem utilizado ela a teu favor aí no contexto então do doutorado e da educação física de uma maneira geral? Então, ultimamente eu tenho usado para estudar e para também refinar os roteiros dos vídeos que eu gravo nas redes sociais. Então, uma das coisas que eu uso como eu estudo bastante estatística, que é uma coisa que eu quero me desenvolver dentro da área, eu geralmente toda manhã tiro para ler sobre estatística. Então, eu leio um livro sobre determinado assunto que eu estou estudando no momento, e só que Uhum, ficam várias dúvidas sobre o que eu estou lendo. uhum, Né? Então, se eu tivesse fazendo uma disciplina, o pensamento que vem na minha cabeça é aquilo: putz, se tivesse uma disciplina sobre isso, eu faria essa disciplina para tirar dúvida com o professor, para ver o que o professor fala, para ver se o que eu estou pensando é aquilo mesmo. E aí eu estou usando a inteligência artificial para trocar ideias sobre as coisas que eu estou estudando. sim. Então, putz, eu leio um parágrafo e eu entendo determinada coisa, mas eu fico às vezes vem um pensamento que é meio ambíguo. Eu falo, tem uma outra, pode ser, talvez não seja isso, talvez seja outro pensamento. Uhum, Seja outra forma que eu entendi. E aí eu vou lá no chat GPT, ou na verdade eu uso o Bard, eu tava usando o Bing também às vezes, mas eu tô gostando do Bard. E vou lá e converso com ele sobre o que eu li, sobre se o que tá aham, certo, o que eu entendi, e vou generalizando para alguns exemplos da vida real que eu tenho no dia a dia. E aí ele vai me sim. confirmando, vai me corrigindo no que eu fiz, no que eu não fiz, e ele vai me dando mais confiança e vai ajudando com que eu assimile ali depois o que eu estava estudando. Então, isso tem me ajudado bastante na questão do estudo, porque eu não tenho muitos amigos que estudam as mesmas coisas que eu estudo ali, assim, conhecidos, que eu posso falar, nossa, esse cara, eu posso tirar dúvida com ele sobre aquilo, porque eu sei que Aham, ele manja sim. muito. E aí eu vou lá no bar de coisa e troco ideia e consigo melhorar o meu aprendizado sobre aquilo. Outra Uhum, coisa que tem me ajudado também bastante é na questão da escrita científica. sim. Então, eu sempre gostei de uma escrita mais concisa, mais direta, então eu tento escrever dessa forma. E ao invés de eu ficar lá escrevendo, reescrevendo várias vezes, eu escrevo várias coisas numa página do Word e depois vou Aham. lá com ele e configuro ele para que ele seja como se fosse um especialista em escrita e para que ele me ajude com como eu possa refinar a minha Aquela escrita. escrita. Sim, sim. Então ele refina, ele me mostra onde que ele mudou e o porquê que ele mudou. Então, além de ele melhorar a coisa, eu consigo aprender com o que ele mudou e por que que ele mudou aquilo. Por que que
a mudança daquela frase de posição ou porque a mudança daquela entonação fez com que o meu texto ficasse melhor de ler Sim, do que da forma que eu tinha escrito anteriormente. sim. Olha, esses exemplos teus são muito interessantes porque bate bem naquela tecla que a gente falou, né? Você precisa ter o conhecimento. Sim, Você precisa saber observar esse texto que você colocou ali e o que ele ajustou e a forma que ele ajustou. Porque pegar até um exemplo que acontece no ambiente acadêmico, que é quando a gente escreve o texto em português, normalmente, né, não tem domínio do inglês, aí você pede para alguém traduzir a gente escreve em português e pede para alguém passar para o inglês. E essa pessoa do inglês, ela não é da nossa área, né? Não é da educação física. Ela vai traduzir por inglês, perfeito. Só que existe dentro de cada uma das áreas as especificidades de termos, de frases, de construção de parágrafos relacionados àquela área. sim. Que esse tradutor, ser humano, ele não faz. Porque ele Uhum. simplesmente traduz. Tá? Então, sempre quando a gente escreve em português, pede para alguém versar para o inglês e volta, a gente tem que ajustar ainda. Sim. A gente tem que ajustar. Então, para o chat GPT, ele funcionaria da mesma forma. Você dá as informações para ele, ele te responde, mas você também, como um especialista, você precisa filtrar aquilo. Não, beleza. Diz coisas que eu quero dizer, mas nesse sentido ele está levando para um outro lado. Eu quero que venha para cá. Né? Uhum. Aí que eu acho que está a diferença clara entre um diálogo, uma conversa, uma aula de humano para humano e de humano máquina, máquina humano. Ensina, tá? Traz a informação, mas essa coisa que só nós temos de olhar para o. Estou olhando para o Éricles e falando alguma coisa, e o que ele vai me retornar de expressão vai conduzir eu a falar com uma entonação maior, É, né? perfeito. Vou falar mais devagar. Se eu E tô isso a fazendo gente alguma já coisa sabe, né? errada ou Tá bem não. claro, né? Nos estudos da neuro sobre a relação com o aprendizado. Sim. Então, talvez isso ele não ofereça. Ele vai, de novo, acho que ele não te ensina, ele te traz a informação. É, cara, e uma coisa que infelizmente ele não faz é trazer as coisas com 100% de precisão e correto. Precisão. Uhum. Então, infelizmente ele traz muita coisa errada, porque ele junta um apanhado de informações que façam sentido dentro daquilo que você perguntou. Daí ele faz o cálculo dentro da matriz, né? E joga É, para você lá. ver o que tá mais próximo do que você quer. E com Uhum. certeza vem coisas erradas. Então, hoje de manhã eu tava com dúvida sobre um teste estatístico. E aí eu perguntei pra ele, eu dei o problema de pesquisa, tipo, dei uma introduzida pra ele sobre os aspectos e aí perguntei quais possibilidades de teste que teriam. Uhum. E aí ele me deu um teste, aí ele me deu uns artigos de referência sobre o teste. Aí eu fui procurar esses artigos pelo link que ele me mandou não existiam. Uhum. Aí eu procurei pelo nome do artigo, eu achei o artigo. E ele já me deu também as informações de como rodar a análise, o código. Só que também o Sim. código não existia. Então, quando eu fui olhar os pacotes, tudo que ele sugeriu, não existia. Caramba. Então, beleza, a informação que ele me deu existia o teste. Então, com base nisso, eu consegui saber qual teste eu precisaria, que era realmente o que eu precisava. E aí eu fui atrás desse teste e vi que realmente existia, que era outro pacote, tinha outras formas, e aí eu tive que ler os estudos que ele me sugeriu, que existia também os estudos, ainda bem. Às vezes Aham. não existe o estudo. Sim. E peguei esses estudos de simulação e de tutorial eh, para realizar o teste. Então, de certa forma, alguma coisa que me forneceu me ajudou bastante, porque eu não precisei ficar Uhum. lendo em vários fóruns, procurando as pessoas dando opinião, vendo estatística Uhum. falando se é isso ou aquilo. Eu consegui chegar direto no que eu estava precisando, que era o teste que ia analisar aquele problema que eu estava precisando analisar. Então, apesar de ele trazer muita informação errada, ele me trouxe o que eu queria e eu soube filtrar aquilo. Mas Sim. digamos que eu tivesse querendo fazer uma postagem no Instagram sobre aquele teste. E aí eu ia pegar aquele texto que ele me forneceu, ia transformar numa postagem e com um monte de informação errada. Sim. Então, muitas pessoas que iam consumir meu conteúdo iam acreditar naquilo, mas se algum especialista fosse olhar lá,
ele ia ver que eu tô falando besteira. Tá errado. Sim. Então, esse é o cuidado que as pessoas têm que ter quando for utilizar ao seu favor. Ele pode facilitar muito o serviço. Então, a gente pensar Sim. no professor de educação física, tô querendo montar a ficha de treino, né? E aí putz, vamos pensar, eu quero fazer, eu tô montando a parte do treino de costas da pessoa. Eu posso ir Uhum. lá no ChatGPT e falar, nossa, quais os exercícios que eu posso fazer dentro de uma academia para costas? Aí ele vai me Uhum. fornecer vários exercícios. Agora eu, como profissional, tenho que saber escolher o melhor exercício para aquele Funcionar. meu aluno. Sim, sim, sim. E aí, ou Sim. seja, ele vai, putz, eu tava ali pensando, nossa, eu sei que tem puxada, eu sei que tem remada, não consigo lembrar outro. Aí eu boto lá, ele me dá 50 exercícios. Sim. Pô, agora você tem uma caixa de ferramentas gigante de exercícios. Sim. Aí, se você não É, conhece o exercício, cabe você ir atrás do exercício e saber se ele se aplica ou claro. não e como faz. Sim. E também tem, talvez, a forma da gente utilizar essa IA de uma forma inteligente é dentro disso que você falou. Eu queria fazer uma disciplina para perguntar para o professor, para perguntar para o meu colega. E eu lembro muito isso no período que eu estava fazendo o doutorado ali, que nós éramos em 7, 8, 10, às vezes, mestrandos e doutorandos na mesma sala. Então, se surgia uma dúvida, a gente virava e, olha só, estou com essa dúvida, a gente começava a conversar, né? Então, fazia aquele brainstorm ali e a Aham. gente tinha uma reflexão muito importante, né? Que é talvez assim a coisa que hoje em dia mais falta dentro de uma sala de aula, dentro de qualquer contexto de aprendizagem, que é a possibilidade de você ter tempo para resolver um problema, né? Uhum. Então, não tem isso. Com quem que eu vou conversar? Se tem, se tem uma ferramenta ali que pode me entregar algum tipo de informação, eu preciso fazer uso dela. Nessas discussões nossas aí, né, nesse exemplo do laboratório, nem todos estavam certos nas suas afirmações e nas suas reflexões, mas isso girava, né, o pensamento teu para esse caminho eu não tinha pensado, por aqui eu não tinha Uhum. pensado Outras também, né? possibilidades. Outras possibilidades, né? O encontro do conhecimento desse fulano com aquilo, coisas que aquilo viu, que aquele viu, e no final voltava uma reflexão para você e você continuava o teu estudo. Então, saber utilizar, saber como utilizar e utilizar nos momentos específicos. Que o que ficou muito marcado, né, nessa nossa geração, e na geração de hoje em dia, é você não para pensar para obter a resposta, você pergunta para o Google, né? Aham. Desde um acento numa palavra, você pergunta para o Google. Você não tenta se esforçar, olhar, né, para o desenho da palavra e. Putz. Hoje eu até estava É. de manhã com os alunos de TCC, pensando em uns títulos provisórios, assim, né, do TCC, para eles apresentar. E aí, assim, eu tenho a minha estratégia técnica, que a gente aprende, né? O teu título é o teu problema, né? Então, já que eu tinha problema de pesquisa, eu só bolei como um título, né? Mas eu fiquei me batendo naquilo, assim, nossa, mas tá tão simples, né? E aí eu lembrei da questão da IA, né? Eu falei, cara, acho que eu vou usar a IA. Eu não usei ainda, né? Eu falei para os alunos, não, vai assim, né? Eu quis cantar os louros, né? Tipo, não, eu que pensei nesse título aí. Depois eu vou usar a IA, ver o que ela me sugere. Mas Uhum. então, isso é uma coisa interessante de se utilizar. Sim. Tá? Às vezes você até tem aquelas informações, mas elas não estão bem agrupadas ainda na sua ideia. Você joga ali para um sistema que te organiza melhor. Então ela é positiva de ser utilizada nesse sentido. Nesse sentido. E eu diria que o que a gente não pode fazer nisso é se fechar para essas coisas. Porque, ao que tudo indica, vai ser uma coisa que vai ser como foi o Google quando surgiu. Vai ser uma coisa que vai ser muito utilizada e que a gente não vai viver sem Uhum, uhum, futuramente. Então, perfeito. eu acredito que quando o Google surgiu, teve esse mesmo espanto. As pessoas devem falar: nossa, ninguém vai mais pesquisar na Barça, ninguém vai mais Uhum. olhar Ninguém vai na biblioteca mais. ninguém vai olhar mais na telelista, ninguém vai mais abrir o mapa. Aham. Que tá virando a sociedade. E a inteligência Sim, artificial provavelmente vai nesse sentido também. ocupar esse espaço. E quanto mais você se nega a se inserir nesse meio, mais para trás você vai ficar, porque vai chegar uma hora que você vai precisar
e já vai estar todo mundo lá na frente utilizando e Sim, você ainda vai estar começando. Então eu acho sim. que o que não dá pra ficar é se fechando a essas coisas por ser algo que você acredita que é errado, porque você não está desenvolvendo com um esforço brutal para desenvolver aquilo. Vou ver aquilo. É engraçado que as pessoas, né, não querem utilizar um chat GPT, mas daí já estão utilizando a Alexa, né? Uhum. Pra perguntar as coisas, né. Pra perguntar as coisas, né? Não, eu não gosto de inteligência artificial, esse negócio vai roubar meu trabalho. Ah, tá. Mas a Aí vai: Alexinha. "E aí Siri?", não sei o quê e tal. E aí sim, e assim por diante. É, legal. Então, assim, a inteligência artificial vai roubar o seu trabalho profissional de educação física? Depende. Depende, se você for ruim, provavelmente. Provavelmente não só ela, né? Mas um outro profissional mais competente É. também vai Se ocupar o você teu for espaço. ruim, você já tá perdendo espaço. Já tá perdendo espaço. Fechou, professor Éricles. Um grande Fechou, abraço. é isso, mais um episódio do Falando em Educação Física. Quem sabe aí no futuro vai ser 2 IA conversando aqui, a gente assistindo, né. E A gente bota só o assunto e eles falam. Mas por enquanto, ainda precisa da gente aqui com as nossas características falando sobre essas coisas. beleza, é isso aí. É nóis. Valeu. Jovens, aquele beijo.